Até porque a guerra às drogas, num país com a história que a gente tem, um país que tem na sua história a escravatura, a guerra às drogas ela é mais uma das estratégias de controle de algumas corpas. E essas corpas elas têm raça, elas têm classe social e elas têm gênero. A redução de danos ela nasce junto com a primeira epidemia que a gente teve aí de hepatites, né? Eu acho que pouca gente sabe disso, na verdade, que antecedeu a epidemia do HIV. E à época, a gente tinha uma concentração muito grande de pessoas que faziam uso de drogas injetáveis e que acabavam se infectando com hepatite e com HIV. E aí a redução de danos, pelo menos na experiência do Redley, e que nasce a partir daí, o Redley é o primeiro centro de convivência do Brasil, nasce nesse lugar, fazendo troca de seringa mesmo, com pessoas usuárias de drogas injetáveis, e no lugar da prevenção das hepatites e do HIV. Mas historicamente também a gente sabe que a redução de danos, o primeiro programa de redução de danos do Brasil, ele teve início em Santos, logo aqui perto, né? E também na mesma perspectiva, assim. Ali as pessoas que trabalhavam no porto tinham essa recepção de drogas injetáveis muito forte. E depois disso, né, a redução de danos vai se reformulando, até porque, como muitas coisas na vida não deveriam ser estáticas, a redução de danos ela acompanha as mudanças dos perfis de usuário e também a singularidade de cada usuário, mesmo ele sendo usuário da mesma substância. Então, a forma de ofertar o cuidado, de pensar o cuidado, ela é muito individual. E hoje, a gente, depois de 24 anos de existência, a gente tem atuado aí na cena, né, na rua, mas com as pessoas que são usuárias de crack. Então, nas cenas que a gente atua aqui de uso, nos nossos que a gente chama de campo, com pessoas que são usuárias de crack, o álcool, que é uma substância legalizada, mas que a gente encontra pessoas em situação de extrema vulnerabilidade também pelo uso do álcool. Acho que é um trabalho necessário, assim. E eu acho que também para ler direito negado várias coisas também, né? Tiver direito negado, a gente não é ensinado a se cuidar também. Tipo, que a gente tem o direito à saúde, o direito a se cuidar, um autocuidado também, a ser acolhido. E assim, de uns tempos para cá, eu vou vendo como esse movimento de saúde coletiva, assim, ele vem sendo bem mais efetivo, assim, em certos lugares, do que outras políticas públicas, outros serviços públicos, assim, muitas vezes. Ainda mais pensando em periferia, como essa coisa de cuidado também, a redução de danos, cuidado, saúde mental vem sendo assuntos abordados muito entre coletivos, de se cuidarem entre si, entre outras pessoas ali dentro da comunidade, mas não é uma pauta pública, assim, de chegar nessas pessoas e falar assim, olha, vocês precisam disso, vamos criar políticas públicas, porque essa demanda dessa população. Vem mais a gente dessa troca entre pares, dessas pessoas fazendo por elas mesmas, para os pares dela, e fazer a gente repensar o que é saúde, né, também, assim, que a gente precisa, a gente tem esse direito à saúde, o que é saúde, assim. E uma outra coisa, e abrir possibilidades para que outras pessoas pensem o cuidado. Porque se você vai no serviço de saúde, quem historicamente pensa o cuidado? São as pessoas brancas. As pessoas brancas que têm ditado como que é o cuidado. Se você vai num CAPS AD, os médicos, as enfermeiras, talvez o porteiro e a faxineira sejam pessoas racializadas. Então a gente precisa discutir a racialização do cuidado.
E aí isso é uma possibilidade que a redução de danos traz. E a redução de danos nem é uma profissão reconhecida, né? Porque a redução de danos é uma política pública, a redução de danos é uma estratégia de cuidado, mas a gente tem profissionais de redução de danos, redutores de danos, que não são reconhecidos enquanto profissionais também. A gente precisa discutir isso, porque talvez seja um caminho para que a gente consiga colocar pares, que é uma outra estratégia que a gente usa na redução de danos para acessar de forma mais real as pessoas, é o trabalho entre pares. Tem as pessoas em situação de rua, aí o próprio consultório de rua do município vai até esses ambientes onde as pessoas estão nessa situação e oferece ajuda. Então, a pessoa mesmo ela vai pontuar o que ela quer. Ela quer voltar para a cidade dela, ela tá ali porque a vida trouxe ela ali, o que ele quer de fato. Então, a partir dali, a gente vai nortear. Eu quero uma internação. Então, a gente vai encaminhar você para uma comunidade. Eu tô com um problema de psiquiátrico. Aí, encaminhado para o CAPS, sabe? Então, a gente vai lá para saber qual a necessidade da pessoa. A partir dali, a gente norteia pro órgão responsável. Assim, tem várias vertentes, sabe? Não tem muito motivo. Alguns entram por falta de oportunidade do Estado, de um estudo, né, de uma vida tranquila. Outros entram até por causa de uma violência doméstica. Outros, principalmente os casos das mulheres, elas entram mais por causa de violência doméstica, estupro, né, que é uma violência também. E aí começa na prostituição. Então, para as mulheres, é um negócio assim que é muito difícil de você conseguir tirar, sabe, a pessoa de uma situação dessa. E aí o que causa isso? Eu acho assim, não é que o Estado causa, mas o Estado deixa rolar. Entendeu? Fecha o olho. Isso, fecha o olho, deixa para ver até onde vai dar. Então eu acho que o Estado poderia sim, né, até o município mesmo, a partir do município eu acho, porque né, uma hierarquia. Então eu acho que a partir do município já poderia tomar algumas atitudes para poder notificar o Estado. Então, assim como até 30 e poucos anos atrás a gente superou aí os manicômios e que eram utilizados para tirar da sociedade pessoas LGBTs, pessoas pretas, pessoas deficientes, hoje a gente tem a guerra às drogas, que é a guerra a um objeto. Eu estou aqui com a minha caneca de água. Essa caneca por si só, ela não consegue influenciar em nada na nossa vida. Se tivesse uma pilha de cocaína aqui na minha frente, isso não muda em nada a nossa realidade. A não ser que eu caia de nariz em cima, mas mesmo assim vai passar depois. Então o que o Estado tem usado é uma desculpa de guerra a um objeto, mas que, na verdade, é para disfarçar uma guerra a pessoas. E a essas pessoas todas que eu disse, as pessoas trans, as pessoas pretas, as pessoas periféricas, pobres. Basta a gente dar uma volta aí pela rua que a gente vê quais são as pessoas que estão em contexto de uso desprotegido, em contexto de uso na rua. A grande maioria das pessoas são racializadas. E, ao mesmo tempo, a gente consegue ver pessoas brancas também fazendo uso, mas num outro contexto. Um contexto que não vulnerabiliza. Então, eu acho que o caminho para a gente ir, o caminho que a redução de danos vem tentado trilhar, é justamente esse também, de trazer um olhar e trazer o protagonismo das pessoas que são usuárias. Então, na nossa equipe, eu acho que todo mundo aqui é usuário de alguma substância, lícita ou ilícita. Nós somos uma associação de pessoas usuárias de droga e que hoje tem, inclusive, na sua presidência, uma pessoa que é marcada por várias das violências que o Estado tem para as pessoas usuárias de droga. Eu fui uma pessoa que viveu em situação de rua, eu sou sobrevivente do sistema prisional, e todos esses marcadores
aonde sempre tentaram me pegar, e aí eu falo Estado, foi com o uso de substância. E a gente precisa ampliar e interseccionalizar o cuidado também, né? E aí quando eu falei do privilégio das pessoas de algumas pessoas que usam droga, que a gente tem dentro dos serviços de saúde. Eu trabalhei num CAPS por um período. E ali todo mundo era usuário de droga. E eu falava isso com a equipe sempre, que eu considerava que estava tanto os funcionários como as pessoas que estavam ali para serem cuidadas estavam pós-uso naquele espaço. A única diferença é que as pessoas brancas, que sempre estão no lugar de pensar o cuidado, depois do uso que elas fizeram à noite, elas tinham onde tomar banho, elas tinham onde dormir, elas tinham o que comer e tinham acesso a um remédio para enxaqueca, alguma coisa para conseguir chegar no trabalho no outro dia. Então, é isso que a gente precisa discutir, é esse olhar que a gente tem que ter sobre as drogas, sabe? Eu acho que é um olhar um pouco mais humanizado, um olhar focado nas pessoas, ao invés de focar na substância e dizer que uma substância tem o poder de levar todas as pessoas para o mesmo lugar ou de controle das pessoas. Obviamente que eu não estou romantizando também, porque a gente sabe que existem usos problemáticos das substâncias e que a gente precisa discutir eles, mas para discutir a gente precisa minimamente partir de um olhar mais empático, partir de um lugar mais verdadeiro, e não de uma imposição do que tem que ser feito. Eu acho que a gente precisa partir da realidade que está posta e da realidade de cada um, e a partir daí a gente ir descobrindo caminhos e possibilidades de oferta de cuidado. Eu acho que a gente tem que implicar a sociedade em defender a vida. Então a guerra é um objeto, ela mata aqui no Brasil tanto ou mais do que outras guerras que a gente tem aí pelo mundo afora. E a gente às vezes fica olhando muito para o que está distante da gente e não olha para o que está aqui. Então eu acho que a gente precisa deixar a hipocrisia de lado e identificar que todos os dias nas periferias do país tem pessoas pretas, pobres, morrendo por essa justificativa. Cara, pergunta. Como eu conheci a redução de danos, né? Eu atuo no Grajaú faz uns 6 anos, com um coletivo que chama Boombox. E a gente atua com população negra periférica, né? A partir de estética e autoestima. E uma das integrantes do coletivo, a mãe dela atuava na Cracolândia junto com o projeto Atende, que atuava ali no Fluxo, perto da Júlio Prestes. E a gente começou a fazer uma atividade lá quinzenalmente com os usuários lá durante o dia, levando o cabelo, fazendo trança, barba, essas coisas. E foi a partir do Fluxo que eu conheci a redução de danos, que eu conheci o Edley, inclusive. E fui trabalhando essa ideia junto com o coletivo, junto com a Quebrada, e fui fortalecendo esse vínculo com a Edley a partir de outros coletivos também, que eu atuo também com Travas da Sul, que atua com... É uma coletiva que atua com a população LGBT, sexo dissidente, lá no Grajaú, principalmente a população trans. E a gente tem um vínculo muito forte, tanto com a coordenadoria de STI AIDS e com a Edley, e a gente começou a atuar juntos, assim, trazendo mais essa pauta para a Quebrada, assim, vem muito, acho que da minha vivência quanto usuário, de ter conhecido a redução de danos aqui no centro e não no meu território, assim, como seria importante isso estar girando dentro do meu território também, assim, eu acho que vem um pouco disso. Eu acho que facilitou muito meu trabalho, meu entendimento, meu conhecimento, assim, eu acho sobre até meu próprio consumo, assim, de uso de substâncias também. E acaba agregando em outras coisas também, assim, porque querendo ou não a gente acaba trabalhando com nossos pares, né, e acaba sendo bem mais, eu acho que coerente, assim, também as trocas, assim, mais significativas. Entendimento, saber de quem é essa pessoa que ela está recebendo esse atendimento, se ela se vê naquela pessoa também, eu acho que é uma coisa que os usuários trazem muito, assim, como eles se sentem mais confortáveis de conversar quando eu tô falando sobre o meu uso também, assim, não quando eu tô me colocando como redutor de danos,
antes de me falar que eu sou um usuário também, assim, porque não ficar muito nessa coisa, parece que a gente é profissional da saúde e ele é o paciente, mas não, assim, a gente tá ali para trocar, eu sou usuário também, você é usuário também, vamos falar sobre o nosso consumo, assim, o que você tá fazendo, como é que eu faço, se tá se sentindo bem do jeito que as coisas estão indo, se tá precisando de uma ajuda ou não, acho que é um pouco disso. A ausência e a presença do Estado, ela é uma estratégia de genocídio para algumas populações. Então, na pandemia mesmo, a gente experimentou assim um pouco disso, né? De como que a ferramenta pública, se ela não aplicada, ela pode matar, e se ela aplicada também, ela pode matar. E é isso que acontece nas cenas de uso de substância, né? A ausência de políticas públicas de moradia, de educação, de trabalho, vulnerabilizam muito as pessoas que estão lá, e a presença de políticas públicas equívocas, que é cuidar, por exemplo, do uso de substância, que deveria ser cuidado na saúde pública, fazendo um link com diversas outras políticas públicas, é cuidada unicamente com a segurança pública. O Estado tem usado a sua máquina para controlar, e é um jogo muito bem desenhado. Essa estratégia que o Estado tem usado e adotado agora na Cracolândia, e que é a estratégia que se usa o tempo inteiro em relação às drogas, que é uma única possibilidade para as pessoas que são usuárias de droga. Mas, no dia a dia, a gente observa que existem, no mínimo, 3 possibilidades de pessoas que são usuárias de substância. A gente tem as pessoas que querem parar de usar droga, e aí está muito fácil, porque é isso que o Estado tem de ferramenta e de política pública para acolher essas pessoas. As pessoas que não conseguem, e aí eu acho que também o Estado talvez dê conta, numa certa medida, dessas pessoas, e as pessoas que não querem parar de usar droga. Esse terceiro perfil de pessoas que eu estou dizendo para vocês, talvez a redução de danos seja a única possibilidade de cuidado para essas pessoas. Aqui em Lorena tem capacidade, o tanto de moradores, né, de habitantes, tem capacidade. O município já consegue solicitar um CAPS-EAD, só que ainda não foi liberado, porque na verdade em Aparecida tem o CAPS, que é um CAPS de residência. Então lá eles fazem os acolhimentos emergenciais, tá? Os acolhimentos assim das pessoas que já estão em situação bem precária, e a partir dali eles encaminham também, ou para uma comunidade, ou para uma instituição, né, seja compulsória ou não. Mas por ter esse CAPS residência em Aparecida, aí Lorena não consegue pedir. Na verdade, eles trabalham com a rede. Então, nós todos que trabalhamos com dependência química, temos que ter esse contato com a rede toda. Então, nós temos contato com as comunidades terapêuticas, com os hospitais psiquiátricos, né, com os postos de saúde, se precisar de algum exame emergencial, até com a Santa Casa do município, seja em qual for, tanto em Lorena, Guará, Aparecida, né. Hoje eu tenho mais essa experiência desse lado, Guará, Aparecida e Lorena, mas é uma rede, então a gente pode encaminhar também, se for algum caso de emergência para Taubaté, São José, a gente encaminha também. O trabalho de acolhimento lá é de 11 meses. Então a gente deixa muito claro que durante esses 11 meses a gente vai tentar reestruturar a vida dele, né? Trazer a dignidade que ele perdeu, fazer ele construir uma nova vida. Então a gente explica para eles o nosso projeto pedagógico, que nós temos um plano de ação, né? Um plano de atividade, e aí ele vai ver se encaixa nisso. Talvez ele pode falar para mim, olha, eu não quero tudo isso, eu quero só ficar aqui, sair desse vínculo da droga, e daqui a 2, 3 meses eu quero voltar para minha cidade. E aí tudo bem, e aí é onde a gente vai trabalhar em cima disso. Então lá a gente tem um plano de atendimento singular, porque é singular, porque é para cada um, né? Talvez o seu planejamento de ficar 3 meses e voltar para casa seja um, mas tenha outro que queira ficar 11 meses e procurar um emprego, mudar de cidade. Hoje eu tenho casos lá de pessoas que chegaram para mim lá numa situação de rua, que ficaram uns 11 meses, completaram todo o nosso plano de atividade e hoje trabalham, moram sozinho, numa cidade nova. A equipe mínima do nosso projeto é um assistente social e um psicólogo.
né? Mas a gente vê que pelo público que a gente trata, o ideal seria um psicólogo, um assistente social, um psiquiatra, né? Ou um técnico de enfermagem, né? Porque a gente acha que seria todos os âmbitos, né? Então a gente ia cuidar um pouquinho da saúde mental, um pouquinho da saúde física com o técnico de enfermagem, o psicólogo para poder nortear algumas ideias que às vezes se perdem, e o assistente social principalmente para, né, voltar a ter os direitos, RG, a gente vê os meninos lá que chegam sem documento. A prioridade do PRD, que é o núcleo que eu coordeno, são pessoas que sejam pares. São pessoas que vão chegar no campo e que as pessoas vão se aproximar e vão se abrir para elas. Então a gente tem na equipe pessoas trans, pessoas pretas, mulheres, pessoas que saíram, pessoas que moram no território, pessoas que estiveram em situação de rua. Então a gente tem uma equipe muito diversa, pensando nesse trabalho entre pares mesmo, fazendo com que as pessoas se enxerguem aqui como possibilidade de real mesmo, que é um espaço que eu também estou ali. Tem uma travesti que é a coordenadora geral, tem o Diogo que está no campo com as pessoas, tem um boy trans que trabalha na equipe. Então eu acho que é isso, assim, a prioridade é essa diversidade e fazer com que as pessoas se enxerguem aqui. Então eu acho que pensar a redução de danos é pensar o antipunitivismo, é pensar o anticárcere, é pensar sobre liberdade, sobre não juízo de valor. A principal ferramenta de trabalho nossa é a criação de vínculo com as pessoas. Porque a gente está falando de uma população que vai, ao longo das violências, perdendo a confiança nas outras pessoas, nos serviços, no Estado, no que está posto aí. Que a redução de danos ela é 10% planejamento e 90% improviso. Porque a gente planeja tudo, mas na hora que a gente chega na cena, a gente nunca sabe o que vai estar ali. E a gente precisa ter um jogo de cintura para lidar com improviso. Então pode ser que numa semana a gente está aqui com a convivência super tranquila, com toda a equipe conseguindo cumprir as coisas que a gente tem planejado, as grades de atividades que a gente tem, mas pode ser que um convivente vá internado, fique doente, demande da equipe muito para um cuidado específico. E aí é isso também, uma outra coisa. A gente vai dando mais para quem está precisando mais naquele momento. Então a gente faz o campo para criar vínculo com as pessoas e fazer com que as pessoas acessem a nossa convivência. Quando elas chegam aqui, já é um passo muito grande. E a partir daí a gente vai pensando outros cuidados. Tá precisando ir ao médico, documentação, o que precisa olhar, vamos cuidar disso, o que tem para ser feito. Geralmente a gente vem para cá, se encontra primeiro, né? A gente sempre faz um checklist de ver se tá todo mundo bem, como todo mundo tá, se tá bem até para sair pro campo também. E a gente geralmente separa em duplas ou trios, nunca faz campo sozinho, ninguém faz campo sozinho. E a gente geralmente circula pelo território, é mais um rolê da gente andar mesmo. Como o Wesley atua há muito tempo com redução de danos aqui no centro, muita gente já conhece, então vê a camiseta, já chama. E é muito essa coisa de criando um vínculo mesmo, assim. A gente chega na rua, conhece uma pessoa que vai apresentando para outros usuários, e a gente vai criando essa dinâmica de vivência na rua mesmo, assim. A gente passa a nascer, às vezes, mesmo não estando trabalhando, de pessoas virem abordarem a gente, perguntar, ou falar, ou replicar muitas vezes o nosso trabalho para outros usuários que estão ali e não conhecem a gente. Então eu acredito que é muito um trabalho mesmo de criar vínculos, assim, fortalecer vínculos com a população, assim, para além de distribuir os insumos, né? Essa coisa da escuta também, de chegar, trocar ideia. Eu acho que o campo é muito mais esse lugar da gente ir lá, trocar ideia, conversar com os usuários do que distribuir insumo. O insumo ele é mais um facilitador, eu acho, pra gente estar chegando ali no campo, pra gente estar chegando nos usuários, conversando com eles, mas tipo a troca ali que a gente procura, ou que eles estão procurando é outra.
Aqui a gente divide o centro em acho que 5 cenas de uso, e cada cena é uma abordagem diferente, até pelo fluxo do lugar, o tipo de droga que circula naquele lugar, se é ponto de tráfico ou não, ou se é só ponto de moradia, não é ponto de uso. Então eu acho que para cada lugar desse a gente vai ter um cuidado mais diferenciado, sim. Mas geralmente a gente chega e aborda a partir da abertura que a gente viu que tem ali, assim, muitas vezes. Acho que a responsabilidade de qualquer organização da sociedade civil, como o Edley, é trabalhar para que um dia a gente não exista, né? É para trabalhar para mostrar para o Estado que é possível fazer, que é possível dar conta, e que é isso que as organizações de sociedade civil vão fazendo. Elas vão conseguindo acessar população e brechas que o Estado vão deixando aí com a ausência mesmo das políticas públicas efetivas. Então, o nosso trabalho é ir fazer e mostrar que é possível fazer. E, ao mesmo tempo, também dar voz para as pessoas que são afetadas pela política de drogas. E aí o que é? Conselhos, fóruns, espaços de discussão, garantir que a gente esteja nas conferências de saúde, garantir que as pessoas que são afetadas pela política de droga consigam estar nos espaços também de discussão das construções de políticas públicas. E, obviamente, também que ir fazendo um trabalho de denúncia o tempo inteiro também das violências que acontecem. Então, no âmbito político, o que a gente tem feito é muito nesse sentido. A gente tem a ideia de olhar o dependente químico, o usuário, como aquela pessoa sem vergonha, sabe? Esse é a fala que a gente tem com eles hoje. Então, nós mesmos excluímos eles das oportunidades, da nossa convivência, né? A gente tem a ideia de que eles se perderam porque quiseram, ou porque foram fracos. A gente demora para entender o motivo. Por que caiu naquela situação? Por que entrou nisso? Então, eu acho que a gente também, não só o governo deveria, o Estado, né, que é algo maior, deveria ter um movimento, um projeto de reduzir danos, que é o que já tem, de tirar eles da rua e cuidar deles, como um projeto de conscientizar a gente também, de fazer a gente, que não somos, que não temos esse problema, cuidar do nosso olhar. Porque o que eu mais escuto lá é assim, ninguém acredita mais em mim. As oportunidades, eu perdi todas as oportunidades da minha vida, como se fosse morrer hoje. Não, você perdeu as oportunidades, mas você pode ter outras. Então, a gente trazer esse olhar de esperança para eles, e não esse olhar de julgamento que a gente sempre traz, é o primordial. Eu acho que tem que partir da gente mesmo. Eu acho que é um trabalho de educação mesmo. Assim, de educação de base, da gente ser realmente bem informado sobre o que é a droga, o que é a nossa saúde, qual realmente é o problema, assim, que não é necessariamente a substância. Porque só eu acho que a gente vai conseguir diminuir um pouco esse preconceito, a gente tem que descriminalizar algumas coisas antes. E garantir com que a sociedade geral, as pessoas que também não são usuários de substância, tenham acesso à informação e a um contraponto ao que está colocado e a essa única visão de lidar com as questões relacionadas ao uso de droga. Coisa assim, eu acho que a gente não trabalha, por exemplo, num espaço que as pessoas não são usuários de droga. Eu acho que é o primeiro ponto. A gente atua em cenas de uso de substância. Então, já se entende que se a gente está indo ali é porque as pessoas são usuárias. E aí o que a redução de danos faz, o nome já diz, é reduzir os danos do uso de substância e o risco do uso de substância, né? Que a gente chama hoje de redução de risco e danos. Então, eu acho que as pessoas entenderem que a gente está atuando com pessoas que já fazem uso. Então, quando a gente entrega uma piteira para uma pessoa que faz uso de crack, a gente está dizendo o que para essa pessoa? A gente está ensinando a ela a fazer um uso mais cuidadoso.
E automaticamente, quando você abre através de um insumo a possibilidade de conversar sobre cuidado com a pessoa e através da criação de vínculo, de laço, que é o que a gente, que é a principal ferramenta que a gente tem de atuação é essa, se a gente convence a pessoa a começar a usar a piteira, daqui a pouco você está convencendo a pessoa a fazer os testes, você está convencendo a pessoa talvez a acessar um serviço de saúde. E não é no lugar de um convencimento imposto, mas de fazer com que a pessoa faça um uso um pouco mais crítico e faça um olhar um pouco mais crítico para o uso da sua substância. A gente dá algumas orientações, alguns encaminhamentos, assim, uma coisa que a gente não indica é internação muito, assim, é uma coisa que a gente vai tentando trazer outros meios, assim, porque a redução de danos também é um caminho para quem quer parar, assim, ela não tem a ver só com essa manutenção do uso, ou da redução do uso, ou de reduzir o dano, mas também para quem quer parar, assim, eu acho que, tipo, pelo menos assim, pela minha experiência, assim, eu percebi que eu fui deixando de usar certas coisas ao longo do tempo, depois que eu comecei a trabalhar com redução de danos, por me entender melhor, entender meu corpo melhor também. Então, eu acho que vai agregando em vários pontos também. Aí sempre leva preservativo, protetor labial solto, máscara. Isso aqui a gente às vezes distribui junto com o kit sniff, que é para o pessoal limpar o utensílio que usa para cheirar. A gente tem uma carteira que a gente distribui mais em festa, né? Que é essa daqui, ó. Que ela vem a carteira, vem a placa para o pessoal trabalhar o pó, né? Aí geralmente vem um cartão com informação do SUS e da ONG, canudinho individual e preservativo também. E o suave para higienizar também. Em geral, assim, se o usuário tem alguma dificuldade de acessar ou de ir, a gente facilita. Faz os encaminhamentos daqui mesmo, ou leva eles muitas vezes para lá para ser atendido. Poupa tempo também, quando tem corre de documento, defensoria pública. A gente faz todos esses corres, quando eles solicitam também, né? Quando eles vêm solicitam. Tanto que dia de segunda-feira que eu falei da convivência, é quando a gente abre aqui para eles estarem vindo aqui pra gente estar vendo todas essas coisas também, senão a gente vai até eles na rua, busca, mas a gente tá sempre oferecendo, né? A pessoa que tá precisando, a gente vai lá e desenrola. Falar para você assim bem por alto, mas de 10 eu vejo que 5, 6 desistem, sabe? E o que leva essa desistência daqueles que quiserem se tratar? A maioria das vezes é o chá de já tô bom. A gente fala que já tô bom, já tô legal, já sarei, eu acho que eu já posso ir. E a gente tem uma ideia com eles bem legal desses 11 meses, que eles não ficam trancados lá os 11 meses. Quando eles completam 5 meses, eles têm a primeira visita em casa. Então eles completam os 5 meses, eles vão para casa passar um final de semana. E aí esse final de semana, de quinta, sexta e sábado, eu costumo falar para eles que é o termômetro. Então eles estavam numa vida, saíram daquilo ali, foram viver outra realidade, né? Porque ficar lá cumprindo as regras, aquela coisa totalmente diferente para eles. E depois voltar para o seu ambiente natural ali. Como que vai ser os amigos, o mesmo lugar, né? O mesmo tempo ocioso de ficar sozinho, de que vai fazer? E é o termômetro onde vai ver, nossa, eu senti vontade de usar droga. Esses 3 dias que eu fiquei em casa, eu ainda vi que eu não tô legal, então preciso voltar. Alguns não voltam mais depois dessa visita, que é aí que vem a desistência. Eu fiquei bem, Reni, fiquei em casa lá final de semana, minha família fez churrasco, tomaram cerveja, eu nem quis beber. Aí é onde tem a recaída, porque daí eles saem achando que já tá tudo bem, só porque resistiu um copo de cerveja, só que foi um copo. Aí no outro final de semana tem uma festa maior, aí, né? É onde hoje a gente tem bastante casos de pessoas que pedem para voltar, de que saíram até, assim, cumprindo os 11 meses e pedem para voltar. Porque quem conhece, quem atua, quem minimamente quer entender, sabe que não é apologia. Até porque você estiver assistindo e não for usuário de droga, eu tenho certeza que a redução de danos nunca te acessou, te oferecendo uma substância.
Obrigada.